boa noite. Hoje é dia 1 de junho e vamos para o nosso devocional do dia, o primeiro devocional de junho. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa palavra, essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em Gênesis capítulo 1, versículo 5 e em Isaías capítulo 51, versículo 3. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nesse dia. Amém, amém, amém. Então vamos lá para o nosso devocional do dia, começando lendo a introdução da Bíblia Spurgeon do livro do Gênesis, o primeiro livro escrito por Moisés. Autor e período da escrita desde os tempos pré-cristãos, a autoria da Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia têm sido atribuídos a Moisés, um líder israelita enormemente influente no segundo milênio antes de Cristo, como um passado egípcio aristocrático. Embora Gênesis seja tecnicamente anônimo, o Antigo e o Novo Testamento unanimamente reconhecem Moisés como autor da Torá. Ao mesmo tempo, evidências em Gênesis sugerem que pequenas mudanças editoriais que datam de tempos antigos foram inseridos no texto. Exemplos incluem a menção de Dan, uma cidade que nunca foi nomeada até os dias de Juízes, e o uso de uma frase que suponha a existência de reis israelitas. A Torá, um termo hebraico para lei, era visto como uma só unidade até pelo menos o século II a.C. Algum tempo antes do nascimento de Cristo, a Torá foi dividida em 5 livros independentes, sendo chamado mais tarde de Pentateuco, literalmente 5 embarcações. Gênesis, o primeiro livro da Torá, traz tanto a história da Bíblia, da humanidade, quanto a história patriarcal da nação Israel. A primeira seção, dos capítulos 1 ao 11, traz a história comumente chamada de história primitiva, mostrando como toda a humanidade é descendente de apenas um casal que se tornou pecadora. A segunda seção, dos capítulos 12 ao 50, é uma história mais específica, comumente conhecida como história patriarcal, e concentra-se no pacto que Deus fez com Abraão e seus descendentes, Isaque e Jacó, e seus 12 filhos. O livro de Gênesis desdobra o plano de Deus para abençoar e redimir a humanidade através dos descendentes de Abraão. No final, há relatos dos eventos que levam os israelitas à terra do Egito. Deixa eu abaixar essa ring light. Peraí. Contribuição para a Bíblia. Gênesis estabelece as bases para todas as coisas que lemos e experimentamos nas Sagradas Escrituras. Através dele, entendemos de onde viemos, como chegamos ao estado decaído em que nos encontramos e início do trabalho gracioso de Deus em nosso favor. Gênesis revela o propósito original de Deus para a humanidade. O primeiro livro da Bíblia fornece o fundamento a partir do qual entendemos o pacto de Deus com Israel, que foi estabelecido com a entrega da lei para a comunidade israelita. As histórias das origens da humanidade, do pecado e do relacionamento de pacto com Deus os ajudam a entender por que ele lhe deu a lei. Estrutura. O Gênesis é principalmente uma narrativa. Do ponto de vista narrativo, Deus é o único verdadeiro herói da Bíblia, e este livro tem o privilégio distinto de apresentá-lo. Deus é o primeiro sujeito de um verbo no livro e é mencionado com mais frequência do que qualquer outro é mencionado com mais frequência do que qualquer outro personagem na Bíblia. O conteúdo dos primeiros 11 capítulos é distinto dos conteúdos das histórias patriarcais no capítulo 12 ao 50. O principal elemento de coesão textual é a frase. Essas são as gerações de. A frase é mais ampla em significado do que um simples registro de gerações. Refere-se, antes de mais nada, a um registro narrativo, isto é, uma prática comum dos escritos orientais. Essa frase também serve como uma ligação entre a pessoa
principal da narrativa anterior e a pessoa mencionada no texto seguinte. Gênesis poderia ser descrito como uma genealogia histórica que une a criação e a história humana em um contínuo. Spurgeon, em Gênesis, no princípio, quando esse princípio ocorreu, não conseguimos precisar. Pode ser sido longas eras antes de Deus ter preparado esse mundo para a morada do homem, mas o mundo não é autoexistente, foi criado por Deus, surgiu da vontade da palavra do Criador onisciente. Quando ele começou a colocar este mundo em ordem, o mundo estava envolvido pela escuridão, estava reduzido ao que chamamos de, por falta de um termo melhor, caos. Esta é exatamente a condição de toda alma humana quando Deus começa a trabalhar nele por sua graça. Ela é sem forma e vazia de todas as coisas boas. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro de Gênesis. Agora vamos ler o nosso devocional da manhã. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 5. Foi assim mesmo no início? A luz e a escuridão dividiram o reino do tempo no primeiro dia? Então, que pequena maravilha seria se eu também obtivesse mudanças nas minhas circunstâncias entre o nascer do sol da prosperidade e a meia-noite da diversidade. Nem sempre será o calor do meio-dia mesmo, no qual diz a respeito as preocupações de minha alma. Devo esperar por temporadas de luto e pela ausência de minhas alegrias passadas, buscar meu amado na noite. Não estou sozinho nisso, pois todos os amados do Senhor precisam cantar a música mista do julgamento e da misericórdia, da aprovação e da libertação, do luto e do prazer. É uma das designações da providência divina que o dia e a noite não devem cessar nem a criação espiritual, nem na natural, até que alcancemos a terra no que está escrito. Nela não haverá noite. O que o nosso Pai Celeste ordena é o sábio e bom. O que então minha alma é melhor fazer? Aprenda primeiro a contentar-se com esta ordem divina e estar disposta como Jó a receber o mal tanto quanto o bem da mão do Senhor. Em seguida, prepare-se para alegrar-se com o surgimento da manhã e da noite. Louve ao Senhor pelo sol da alegria quando ele nasce e pela melancolia da noite quando ele cai. Há beleza tanto no nascer quanto no pôr do sol. Cante a respeito disso e glorifique ao Senhor, como o roximol entoe suas notas em todos os momentos. Creia que a noite é tão útil quanto o dia. O orvalho da graça cai pesadamente na noite da tristeza. As estrelas da promessa brilham gloriosamente em meio à escuridão da dor. Continue seu serviço sobre todas as mudanças. Se durante o dia sua palavra de ordem é trabalho, à noite troque por vigília. Cada hora tem sua função. O que você continue em seu chamado como um servo do Senhor, até que ele repentinamente apareça em sua glória. Minha alma, sua noite de velhice e morte está aproximando? Não se apavore, pois é parte do dia, e o Senhor disse: eu vou protegê-lo o dia todo. E esse é o nosso devocional da manhã. Agora vamos ler a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro do profeta Isaías. Autor e período da escrita. O livro se apresenta como a escrita de um homem, Isaías, filho de Amós. A inscrição do livro data sua atividade profética com o abrangente dos reinados de 4 reis de Judá: Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Não se sabe muito sobre Isaías, além de sua profecia. A autoria de todo o livro de Isaías foi veemente contestada no período moderno. Muitos estudiosos argumentam que o Isaías histórico não poderia ter escrito os capítulos 40 ao 66. Para aqueles que acreditam que Deus conhece o futuro e pode revelá-lo aos seus servos, não é problemático que Deus, por meio de Isaías, predisse a ascensão da Babilônia, sua vitória contra Judá, o exílio e o retorno. Em Isaías capítulo 6, versículo 1, registra que Isaías recebeu seu chamado profético no último ano do reinado de rei de Uzias sobre Judá, cerca de 742 a.C. O reinado de Uzias foi uma época particularmente próspera na história de Judá, mas nuvens de tempestade estavam no horizonte. A Síria estava em ascensão novamente na pessoa de Tiglat-Pileser III. O rei assírio ameaçou engolfar a Síria e o reino do norte de Israel. Após a morte de Tiglat-Pileser
seus sucessores Salmanesse e Sargão derrotaram o Reino do Norte em 722 e deportou seus cidadãos. Este evento colocou Judá ainda mais sobre a sombra daquele grande império. Isaías 37, 38 sugere que o profeta viveu até a morte de Senaqueribe em 681 a.C. A visão de Isaías se estende além do século VIII pelo resto do período do Antigo Testamento e além. Os autores do Novo Testamento citam Isaías como encontrando cumprimento nos grandes eventos em torno de Jesus Cristo, o Messias e servo sofredor. Estrutura. O livro de Isaías é uma combinação de prosa e poesia. A prosa é encontrada principalmente nos capítulos 36 e 39. Uma seção que forma uma ponte entre as duas seções do livro. A poesia de Isaías é rica e variada, e ele escreveu hinos, poesias de sabedoria e até poesias que se assemelham a uma canção de amor. A riqueza é vista no vocabulário de Isaías. Ele usou mais de 2.200 palavras diferentes em hebraico, muito mais variedade do que qualquer outro livro do Antigo Testamento. Spurgeon em Isaías. Este é o caso quando Deus visita uma nação com julgamentos servíveis. Quando os judeus foram levados cativos para a Babilônia, os grandes homens da terra foram acorrentados e tratados como escravos comuns. Quando eles marchavam pelo deserto fatigado, o ferro penetrava em suas almas. Enquanto a elevação de seu espírito foi abatida, o orgulho do rei que ria do profeta foi abatido. Deus tem maneiras maravilhosas de fazer as pessoas se sentirem que são apenas pó. Mas quando mais nada puder servir à sua vez, ele varrerá dinastias inteiras como alguém remove um formigueiro quando este se torna um incômodo. Uma das maiores obras da graça no coração é humilhar nosso orgulho. Nossa vida deriva todas as suas forças de Deus, e ele se digna nos tornar fortes. Não podemos ser enfraquecidos por todas as maquinações do adversário. E esse é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro do profeta Isaías. Agora vamos ler o nosso devocional da noite. E fará o seu deserto como Éden. Isaías 50, capítulo 51, versículo 3. Parece-me que tenho uma visão de um imenso deserto, grande e terrível como o Saara. Não vejo nada nele para descansar o olhar. Estou preocupado com a visão plena de areia quente e árida, repleta de 10.000 esqueletos de homens miseráveis que sucumbiram em angústia por terem perdido seu caminho nesse impiedoso vazio. Que visão aterradora! Que horror! Um mar de areia sem limites, sem um oásis, um cemitério triste de uma raça desolada. Mas contemple e admire-se. De repente, florescendo-se na areia escaldante, vejo uma planta conhecida e conforme crescem os brotos, eles se abrem. É uma rosa e ao seu lado um lírio. Inclina sua modéstia cabeça. Milagres dos milagres. Conforme a fragrância dessas flores é difundida, o deserto é transformado em um campo frutífero e tudo em volta floresce sobremaneira. A glória do Líbano é dada a ela, a excelência do Carmelo e de Saron. Não o chame de Saara, chame-o de paraíso. Não fale mais dele como o vale da sombra da morte, pois onde estão os esqueletos estavam ao sol. Contemple a proclamação da ressurreição e o florescer dos mortos, um exercício poderoso cheio de vida imortal. Jesus é a planta renomada, e sua presença faz todas as coisas. Não é menos maravilhoso em sua salvação individual. Lá eu vejo você, caro leitor, abandonado, uma criança sem cuidado, suja, contaminada com seu próprio sangue, deixado para ser alimento de aves de rapina. Mas eis que uma joia foi arremessada em seu peito pela mão divina, e por causa dela você recebeu a misericórdia e cuidado da providência divina. Foi lavado e purificado de sua contaminação, foi adotado na família do céu. O justo selo de amor está em sua testa e o anel de fidelidade em sua mão. Agora você é um príncipe para Deus, embora antes fosse um órfão abandonado. O próprio prêmio extraordinário, incomparável poder e graça que transforma desertos em jardins e faz o coração estéril cantar de alegria. E este é o nosso devocional do dia 1º de junho. Amanhã nós voltamos com a programação normal. Devocional da manhã, aqui por volta das 8 e 9 horas. E o devocional da noite, lá no TikTok, entre 8 e 9 da noite. Então tenha um bom resto de semana, de segunda-feira. Um bom início de junho para todos nós.
Que a graça do Senhor Jesus nos acompanhe esse mês de junho, mês de festa junina, mês de Copa do Mundo, que a presença do Senhor esteja em sua vida. Amém, amém, amém.